as boas-vindas a todos os irmãos que nos assistem a partir dos seus lares. Sintam-se todos bem-vindos a esta casa, a Associação Cultural de Espírita de Xerense. Hoje vamos fazer algumas reflexões sobre o suicídio, esta pandemia silenciosa que infelizmente está a aumentar em todo o mundo. Nós vamos falar em três aspectos. O aspecto estatístico, que será o menor, para não amassar. A seguir o aspecto da prevenção e as causas desta digamos, pior porta de saída da nossa vida física. Nós estamos a 2 dias de iniciar um novo mês, que é o mês de setembro, conhecido também pelo Setembro Amarelo. Este mês de Setembro Amarelo tem como finalidade 2 coisas importantes: prevenção e valorização da vida. Portanto, durante o mês de setembro vocês vão ver, não só aqui como em vários locais, manifestações pró-vida para que nos mantenhamos aqui mais tempo e assim fazer aquilo que a doutrina espírita objetiva, que é destruir o materialismo, pois são as doutrinas materialistas que estão a causar tudo isto que nós estamos a ver, mas abrindo-nos para a espiritualidade. É claro que a valorização se irá dar de uma forma mais célere. Porquê Setembro Amarelo? Onde é que está a gênese deste título? Portanto, em 1994, nos Estados Unidos, um jovem chamado Mike, filho de um casal, Dale e Darlene Im, suicidou-se aos 17 anos de idade. Mike era conhecido pela sua personalidade caridosa e, além disso, era um bom mecânico, ao ponto dele conseguir reconstruir um automóvel antigo, um Mustang 68, e, no fim de o reconstruir, de o montar, pintou de amarelo. Isto levou a que os seus amigos, depois do seu suicídio e, digamos, no seu funeral, levassem em cestas cartões nos quais estavam amarrados fitas amarelas. E nesses cartões dizia assim: se você precisar, peça ajuda. Se precisar, peça ajuda. Isto foi ao tal ponto marcante que nos Estados Unidos isso distribuiu por todo o país e os pedidos de ajuda também aumentaram. E hoje temos, graças, se é que podemos dizer assim, esta instituição do Setembro Amarelo para fazer face, para pôr um travão a esta grande pandemia, portanto, desde 1994. Aqui há uns 5 anos atrás, os valores de suicídios anuais rodavam cerca de 800 mil anuais. Ontem, ao ver os dados estatísticos, reparei que estamos ainda em agosto, fins de agosto, ainda faltam 4 meses para acabar o ano, e já ultrapassamos a barreira dos 700 mil. Portanto, infelizmente, devemos igualar ou superar, mais certo, os valores do ano passado, que ultrapassamos a barreira de 1 milhão de suicídios. Isto dos suicídios registados, porque existem muitos outros que não estão registados. Por exemplo, acidentes de viação. Quem sabe se aquela irmã que estava naquele carro não tinha como objetivo terminar com a vida, indo contra uma parede, indo por um desfiladeiro abaixo. Temos o caso das overdoses, que muitas vezes não são contabilizadas. Temos os aspectos dos acidentes com armas de fogo. E temos os aspectos também da família, da vergonha da família, que, de certa forma, oculta a causa da morte do filho ou da filha, por causa do bom nome ou não. Então, ou seja, aumentar isto, ainda temos uma série de outros valores. Acrescentar que, para cada irmão nosso que se suicida, isto é média, cerca de 10 pessoas ficam afetadas emocionalmente. Cerca de 10 pessoas. Estamos aqui a falar dos parentes mais próximos. Mas se formos para o âmbito escolar, essa média aumenta gradualmente bastante. Temos a turma toda. Temos os outros amigos das outras turmas. Temos a classe profissional dos professores desse mesmo aluno ou dessa mesma aluna. Portanto, estamos aqui a ver. Vamos imaginar, se houver 1 milhão de suicídios, temos em média 10 milhões de afetados emocionalmente, o que é muito. Temos que ver também aqui outro aspecto que na infância
eles estão a aumentar. Estão a aumentar nas classes das pessoas que estão mais sós, em especial viúvos ou viúvas, divorciados. E aqui entra o papel fundamental da família. Esta é que está mais atenta para esses casos. O suicídio, infelizmente, ainda hoje é considerado tabu. Aqui há uns tempos atrás era quase proibido, ainda, se vocês repararem, nos noticiários é raro ouvir-se falar de um suicídio. Nos jornais, mesmo nas ruas, nós muitas vezes sabemos porque alguém nos disse, olha, o fulano tal cometeu tal ato. Mas isso não é divulgado, ainda é considerado tabu, porque ainda se julga que falar disso vai aumentar a incidência disto. E não é. Temos que cada vez mais divulgar isto. Porque como é que nós podemos dar formação se nós não temos informação? Por isso é preciso cada vez mais falarmos nisso. Nós estamos aqui para julgar, e se alguém do plano espiritual estiver aqui, neste caso, ninguém está aqui para julgar ou criticar quem cometeu tal ato. Nós sabemos que somos imortais. E uma coisa que a doutrina espírita nos esclarece, que é uma bênção, é que todos os erros têm solução. Todos os erros podem ser reparados. E nós somos imortais. Aquele que os cometeu continua a viver. E o arrependimento é a porta de entrada para todo um processo de reparação, expiação e de uma nova vida. Portanto, amigos, a primeira medida preventiva é a educação. Então vamos aqui agora a alguns mitos e a factos em relação a esta temática. Mito. Diz que as pessoas que ameaçam não se matam. Ele está a dizer só isto só para chamar a atenção. Não se liga. Mito. Facto. A maioria avisa da sua intenção. Eles avisam. Porque eles pretendem mesmo chegar a vias de facto. Mito. Quem se quer matar, mata-se mesmo. Facto. A maioria tem pensamentos ambivalentes. Ora vou, ora não vou. Mito. Uma melhoria após a crise significa que o risco acabou. Facto. Muitos ocorrem num período de melhoria. Vamos dar aqui um pequeno exemplo para percebermos isso. Quantas vezes na nossa vida estamos num período de indecisão? Eu saio deste trabalho, vou procurar outro trabalho, mas se eu saio e não encontro trabalho, como é que eu faço? Eu não posso mais com os meus colegas, não estou a aguentar mais isto. O que é que eu faço da minha vida? Muitas vezes, nestes períodos de indecisão, nós ficamos angustiados, ansiosos. Até perdemos o sono. Num depressivo, que está num estado, às vezes, desequilibrado, uma melhora não quer dizer, de facto, que ele está melhor. Pode querer dizer que ele já tomou a decisão de se suicidar e ficou mais calmo. Por isso, a maioria, digamos, ocorre num período de melhoria. Outro mito é que os suicídios não podem ser prevenidos. Os suicídios não podem ser prevenidos. O facto é que a maioria pode ser prevenida. E falamos aqui de cerca de 90% dos suicídios pode ser prevenido. Ou seja, qual é a colaboração? Poderá ser a nossa colaboração daqui para a frente nesta sociedade, se nós aqui ainda não temos essa ideia? Diz também que uma vez suicida, sempre suicida. E é facto é que pensamentos podem retornar, mas muitas vezes não retornam mais. São os factos. Vocês já pensaram qual é o nosso objetivo aqui na Terra? Porquê é que nós estamos aqui? Estamos aqui para quê? Será que estamos aqui apenas para irmos para a escola primária, secundária, universidade, arranjar um emprego, ganhar dinheiro para comprar casa, carros, para viajarmos, para nos divertirmos? Será que o objetivo da vida é esse? Também é. Mas é o objetivo mais básico. Nós precisamos dos alimentos, da alimentação e de algum conforto. Mas nós estamos aqui por duas razões principais. Para corrigirmos erros do passado e desta encarnação. E outra coisa, para aprendermos coisas novas. É aprender coisas novas. Muitas vezes o aprender coisas novas é doloroso porque faz-nos sair da nossa zona de conforto. Mas nós estamos aqui por estas duas razões, fundamentalmente. Nós sabemos que já estamos em fase de transição planetária faz algum tempo. E os espíritos na codificação dizem que
o pico da transição, ou seja, quando estivermos mesmo no pico, o que nós vamos observar como sintoma desse pico são dois fatores, que é um aumento assustador do suicídio e da loucura. Quando começarmos a observar isto bem perto de nós, é sinal que a curva vai começar a descender para um mundo mais calmo. Mas isto, por enquanto, está a aumentar e nós podemos todos ter um papel neste aspecto. No primeiro livro da codificação, no qual fui buscar aqui um complemento para ajudar nesta temática, na questão 944, Allan Kardec pergunta à espiritualidade superior o seguinte: tem o homem o direito de dispor da sua vida? E os espíritos respondem: não. Só a Deus assiste esse direito. Lá está. Se Deus foi o único que nos deu a vida, só Ele que nos pode tirar, mas Ele não o fará, porque Ele é o amor absoluto. Ele criou-nos para a imortalidade. E ainda bem. Eles acrescentam que o suicídio voluntário importa numa transgressão desta lei. Allan Kardec ficou assim um pouco curioso com esta resposta. Suicídio voluntário. E ele então volta a questionar os espíritos. Não é sempre voluntário o suicídio? Eles respondem: o louco que se mata não sabe o que faz. O louco que se mata não sabe o que faz. Isto não é tirar a responsabilidade de quem o faz. Não. Porque para atingirmos o estado de loucura, nós que somos os construtores do nosso próprio destino, iniciamos esse processo longo tempo atrás, até chegar no estado da loucura. Mas para tudo, e isto é uma boa notícia, para tudo que nós fazemos, todos os nossos atos acarretam sempre uma consequência. Consequência não quer dizer que seja algo negativo. Consequência pode ser algo bom. Se aquilo que eu fiz foi bom, a consequência também será boa. Mas as consequências desta questão é que iremos, mais cedo ou mais tarde, ter que nos haver com esta questão. Diz aqui que o louco que mata não sabe o que faz. Bom, vamos começar então por perceber onde é que começa essa tal loucura. Começa numa coisa que nós começamos a mentalizar. Do género: eu não sou capaz. Eu não vou conseguir fazer isto. Eu não presto para tal coisa. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer que nós começamos a nos auto-obsidiar. Auto-obsidiar. Começamos-nos a limitar a nós próprios. Ninguém nos limita, somos nós que nos limitamos. Ora, nós, ao fazermos isto, espiritualmente falando, nós, através da nossa casa mental, estamos a bombardear o nosso cérebro perispiritual, que se vai refletir no físico. Estamos a bombardear zonas, áreas cerebrais, responsáveis pela construção de substâncias, digamos, antidepressivas. Substâncias como a dopamina, ansiolíticas, calmantes. Ora, se nós afetamos isso, o que é que nos vai causar? Depressão. Depressão que começou na auto-obsessão. Eu, então, na fase de depressão, vou precisar de medicação para equilibrar estes níveis dos tais ansiolíticos para eu ter capacidade de fazer a minha vida. Bom, agora acontece aqui um facto interessante. Aqui o depressivo está ligado ao passado. O depressivo pensa muitas vezes assim: isto não poderia ter acontecido comigo. Ela não poderia ter abandonado. E não havia ter sido despedido. É sempre eu, ligado ao passado. Ou então eu errei. Porquê é que eu errei se já sabia como é que se fazia isso? Ligado ao passado. O problema é que o nosso depressivo está ligado ao passado. Ligado ao passado estão todos os nossos inimigos, aqueles que nos perseguem. Porque aqueles que nos perseguem, aqueles a quem nós magoamos no passado e não nos lembramos, estão fixados com a ideia fixa naquele ato que nós perpetramos contra eles e que os magoamos. Ou destruímos a família, ou roubamos o terreno. Eles estão lá presos, com a ideia fixa. Portanto, depressivo no passado e inimigos no passado, o que é que acontece? Sintonia. Desta sintonia, sim, começam então os processos obsessivos. Começa por obsessão simples, que se não for tratada, se nós não mudarmos o nosso padrão de comportamento, vai passar para fascinação, e na fascinação entra então a energia do orgulho a funcionar a toda a sua potência.
O fascinado é aquela pessoa que julga que não precisa de nada nem de ninguém. Que não precisa de ajuda. E foge de quem o critica. E foge de quem o quer ajudar. Isola-se o fascinado. São esses os sintomas. Se a fascinação não for tratada a tempo, passa para a terceira fase, a fase pior, que é da subjugação, na qual o ser torna-se um mero fantoche. O que acontece nessa questão? Os nossos obsessores, os nossos inimigos, para se vingarem, levam o indivíduo, por exemplo, para um determinado piso, um lugar alto, e o fazem com que ele se atire. Quando ele se atira, os obsessores afastam-se para que aquele que se atira fique com a responsabilidade quase toda. Isto são os estratagemas da espiritualidade para se vingarem de nós. Mas isso porquê? Porque lá atrás começamos com uma monoideia. Eu não sou capaz disto, não sou capaz, não é? E foi aumentando, depressão e tudo por aí fora. Bom, agora, estes sentimentos de culpa que nos ligam ao passado, nós temos que trabalhá-los. Temos que trabalhá-los muito nessa questão. E agora, onde é que estão as causas, neste caso concreto, do suicídio? Na codificação fala nas duas grandes chagas da humanidade. Nós sabemos, já falamos disso várias vezes. Egoísmo e orgulho. Neste caso concreto, é do orgulho. Nós temos que trabalhar o nosso orgulho. Deixarmos de nos melindrarmos uns com os outros. Deixarmos de ficar desconfiados uns com os outros. De nos julgarmos superior aos outros. De julgarmos os outros. Orgulho. Tudo começa aí. E é isso que temos que trabalhar em nós. Outra questão é que o Espiritismo, como já disse, vem combater o materialismo, dizendo que tudo parece menos o espírito. Nós somos imortais. Vocês sabem, só para terem uma ideia, quantas vidas vocês já tiveram? Já pensaram nisso? Quantas vidas nós já tivemos? Todos aqui já tiveram. Eu sei quantas já tive. Não sei se será algum dom que eu tenho, eu sei quantas já tive. Eu tenho e terei uma única vida espiritual. Todos nós temos uma única vida espiritual. Em várias, muitas fases da experiência carnal. Nós precisamos deste corpo para nos estarmos habitados este ambiente mais denso, para aprendermos aquilo que Jesus já sabe há milhões de anos. Jesus é um espírito puro. E para nos tornarmos espíritos puros, vamos precisar de duas coisas que Jesus já possui. Completo autodomínio e completo domínio sobre a matéria. Quando aprendermos isso, não precisaremos mais de reencarnar. Mas a vida é só uma que nós temos. Não se preocupem com as outras existências. Isso varia bastante. Agora, o problema aqui é interromper um destes estágios no corpo físico. Isso é que é o problema. Agora, será que quem se suicida o que pretende é matar-se? Bom, eu vou contar um caso pessoal que aconteceu comigo. Eu já tive ataques de pânico. Quem já teve ataques de pânico sabe daquilo que eu estou a falar. A primeira vez que me aconteceu um ataque de pânico, eu estava no continente, num prédio, no último andar. Era um prédio alto. E aquilo aconteceu por volta de 1h30, 2 da manhã. Eu acordei sobressaltado, não fazia a mínima ideia do que é que estava a passar comigo, porque aquilo é uma confusão tal que a gente não sabe. A gente quer que aquilo passe. A gente quer que aquela dor desapareça. Eu lembro de estar na cozinha, num apartamento, não queria acordar os donos, estava tudo a dormir, de olhar para fora, ver uma serra ao longe, e só pensei assim, e se eu conseguisse voar até lá? Porque eu pensei assim, porque no ataque de pânico acontece outra coisa, que são os ataques de claustrofobia. Eu estou aqui no último andar, para descer ter que meter naquele elevador, era só o que faltava. Aquilo é um cubículo, eu não consigo meter ali dentro. No estado normal, sim. Num ataque de pânico, não. E comecei a imaginar aquele estratagema do edifício, até lá abaixo, como é que eu vou fazer para ir lá para fora, para o campo, e está abaixo de um teto de estrelas, que é isso que eu queria. Mas olhei para fora e disse, e se eu voasse? Eu queria era voar. Mas eu tenho braços, não tenho asas. Ou seja, isto fez-me compreender muita coisa em relação ao suicídio. Os suicidas, os nossos irmãos suicidas, que cometeram este triste equívoco, querem, como todos aqueles que têm dores profundas, querem apenas acabar com a dor, com o sofrimento. Só isso. Só que é que
E qualquer pessoa que tenha um ataque de pânico mais prolongado, mesmo que seja uma pessoa que diz assim, o fulano parece um fulano normal e cometeu suicídio, o que é que aconteceu? Foi um ataque de pânico que durou algum tempo. A pessoa atira-se. Porque aquilo é pavoroso. Bom, felizmente os ataques cessaram com a ajuda desta casa de espírita. E aí é que eu comecei a perceber, de facto, a importância de não vir só cá fisicamente, mas pôr em prática o que nós vimos aqui aprender. Não ficar só com a teoria. Porque à medida que eu ia ficando com a teoria e não a praticava, sentia um aperto no peito, que era a responsabilidade a dizer, pratica o que sabes. E eu não pratiquei, veio o segundo ataque de pânico. E veio o terceiro ataque de pânico. O que vale é que comecei a ter capacidade de fazer uma prece. E isso ia atenuando. Mas a prece por si só não vale, como diz a codificação. Aliada à prece, e a Ana Luísa falou disto num outro aspecto, aliada à prece é preciso a ação. Pôr em prática que nós sabemos. E foi a partir daí que os ataques desapareceram. Isto é graças ao esforço de cada um. Nós também temos a tendência de percorrermos nesta existência o caminho mais longo. Nós caminhamos pelo caminho mais longo. Caminho entre dois pontos. Quais? Entre aquilo que é e aquilo que nós gostaríamos que fosse. E aquilo que é o que é. São as provas que nos aparecem todos os dias. Mas esta prova eu não gosto dela. Gostaria que fosse de outra forma. O que é que eu faço? Fujo da prova que está aqui ao meu lado, que é necessária para a minha evolução. Fujo, vou à procura de uma ilusão. Prazer rápido. Fugidio. Falso. Que causa vazio. Jesus disse, a felicidade não é deste mundo. Mas nós ainda não percebemos isto. E andamos sempre à procura da felicidade. Queremos estar sempre felizes. Sempre felizes constantemente. Aquilo que é, já está aqui. É aquilo que tem que ser ultrapassado. E está bem próximo de nós. O problema é que nos falta, muitas vezes, a paciência para esperar por tempo certo. Antes de avançarmos no tema, só para terem uma ideia, se quiserem buscar na bibliografia, podem vir aprofundar esta temática no Livro dos Espíritos, nas questões 943 a 957, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, que fala dos bem-aventurados os aflitos, porque diz que todos nós sofremos, mas é preciso aprender a sofrer, não é? O pecador faz parte. No Céu e Inferno, outro livro, que fala no capítulo 5 dos relatos de suicidas, e que muitos deles que disseram quando estavam cá, sofriam. Quando passaram para o lado de lá, entraram num terror profundo. Outro livro, Memórias de um Suicida, de Ivone do Amaral Pereira, e Mecanismos da Mediunidade, de André Luís, que nos fala da importância da idioplastia do pensamento, ou seja, das sintonias. E aqui entramos noutro tipo de suicídio, que é o suicídio inconsciente. Porque André Luís, quando desencarnou, teve alguns anos numa zona chamada umbral, que é uma espécie de purgatório, vai lá, se podemos assim dizer. Ele, quando chegou lá, ficou admirado, até ofendido, quando os outros que já estavam lá o chamavam de suicida. Mas ele negava, dizia, eu não fui suicida, eu não me matei. Ele disse, você é suicida. Então, foi-lhe mostrada a imagem dos abusos que ele fazia com a bebida e com a comida. Isto também é suicídio. Lento, mas é suicídio. Agora, quais os sinais de alerta que nós devemos estar mais atentos para podermos ajudar aqueles que, no nosso seio familiar, profissional ou de amizade, que possam ter? Por exemplo, quando alguém se começa a isolar socialmente. Ter atenção a isto. Isolamento social. Outra é a alteração de comportamento. Este fulano ou esta fulana tem este determinado comportamento, agora está-se a portar de uma forma totalmente diferente. Outra, mudança de hábitos. Descuido com a aparência, com a higiene pessoal, com a roupa. São sintomas também. Quando a pessoa tem comentários autodepressivos, persistentes. Quando há o desespero, a alteração do sono e comentários sobre a morte. Agora, continuando aqui na visão espírita, e no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, que fala da melancolia. Naquela altura falava-se de melancolia, hoje fala-se em depressão. Ele diz assim que, sabeis porque às vezes uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar amarga a vida?
é que o vosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, se esgota, jungido ao corpo que lhe serve de prisão, em vãos esforços para sair dele. Reconhecendo inúteis esses esforços, cai no desânimo e, como o corpo lhe sofre a influência, toma-vos a lassidão, o abatimento, uma espécie de apatia, e vos julgais infelizes. Crede-me, resisti com energia a essas impressões que vos enfraquecem a vontade. São inatas no espírito de todos os homens as aspirações por uma vida melhor, mas não a busqueis neste mundo, porque este mundo, Jesus disse, no mundo tereis aflições. As aflições são as preocupações, as ansiedades, as angústias que fazem parte para o nosso crescimento espiritual. Então, meus amigos, a doutrina espírita vem então aumentar e ampliar e é, de certa forma, uma doutrina preventiva, porque através do esclarecimento e, como diz algumas estatísticas, que as pessoas que seguem determinada religião ou determinada doutrina e que a praticam, esta é muito importante, têm cerca de 6 a 7 vezes menos probabilidade de cometerem suicídio. Lá está o papel da religião, da espiritualidade. É fundamental. E convém aqui, é importante aqui focarmos no seguinte, que nós continuamos a viver, mesmo após a morte do corpo físico. Outra coisa que todos os problemas, como já se referiu atrás, têm solução. Todos têm solução. Outra coisa que convém de saber, estamos constantemente amparados. Isto pode-nos remeter para outra questão do livro de Espíritos, que diz assim, será que os Espíritos influem na nossa vida? Eles respondem sim, e muitas vezes são eles que os dirigem. Pronto. Isto é direcionado pelo aspecto negativo da questão. Mas nós não podemos esquecer que também temos as boas companhias que querem o melhor de nós. E nós muitas vezes o que é que fazemos? Pelo nosso pessimismo, nos focamos, nos sintonizamos mais com os aspectos negativos. Mas, e agora para trabalho de casa, se quiserem, porque a questão é um bocado longa, se vocês forem ao livro de Espíritos, na questão 495, 495 para trabalho de casa, fala do nosso anjo da guarda. Do nosso anjo da guarda. Que está constantemente, ou quase sempre, ao nosso lado, se nós não teimarmos a cometer sempre os mesmos erros. O anjo da guarda. E agora, como é que nós podemos evitar os espíritos obsessores? Aqueles que, pela nossa auto-obsessão, agora se ligaram a nós pela mesma sintonia. Nós que agora queremos nos tratar, nos queremos melhorar, como é que podemos fazer em relação a esses espíritos que nos perseguem e que querem que nós destruamos o nosso corpo? Na questão 478, Allan Kardec faz a seguinte questão. Pessoas há, animadas de boas intenções e que, nada obstante, não deixam de ser obsidiadas, apesar das boas intenções. E ele continua a questão. Qual é o melhor meio de nos livrarmos dos obsessores, destes irmãos espíritos obsessores? E os espíritos respondem, cansar-lhes a paciência. Cansar-lhes a paciência. Nenhum valor dar às suas sugestões. E acrescenta, vendo que nada conseguem, eles afastam-se. Eu aqui há uns tempos atrás, na minha juventude, eu saía com um grupo de amigos, íamos para a noite, para os bares e por aí fora. Chegou a altura destas festanças todas que eu fartei-me daquilo. Afastei-me. Mas eles não desistiram de mim. Iam para a minha casa, chegavam a paciência, vá, não as homem, aquelas coisas todas. E eu continuei sempre a dizer que não, a dizer que não, a dizer que não, a cansar-lhes a paciência. Eles ficaram fartos de insistir, viram que não conseguiam nada, deixaram-me. Cansar a paciência. A nossa vontade é que tem que prevalecer acima da dos outros, se é para o bem. Agora aqui, outra questão preventiva para este aspecto, o papel fundamental da família. E nós sabemos que existem vários tipos de famílias. A família permissiva, que é aquela que dá tudo aos seus filhos. Só para ouvir uma birra do filho, dá logo aquilo que ele quer. Logo, permissiva. E essas crianças destas famílias, mais cedo ou mais tarde, vão ter um grande problema a lidar com as suas frustrações. Temos também as famílias negligentes. São aquelas que não querem saber dos seus filhos. E elas, de certa forma, estão a entregar de bandeja à sociedade para a adoção aqueles que são os seus filhos consanguíneos. E a parte da sociedade que os vai adotar, geralmente não é a melhor parte da sociedade. É aquela que está ligada às drogas e outros crimes. Temos também a família onde existe extrema disciplina e autoritarismo. O
que é que vai acontecer a estas crianças mais tarde? Vão ser crianças ou jovens ou adultos medrosos, inseguros e tímidos. E o que é que se pretende no fundo disso tudo? A família funcional. E o que é que existe na família funcional? Existe diálogo. Sabe-se o que é que os filhos estão a fazer no seu quarto. Não se tranca a porta do quarto. Há certos pais que conseguem bloquear vários sites na internet. Conseguem tentar perceber quais são os seus amigos. Mas isto, existe controle em casa. Na escola é outra questão. Mas dentro de casa existem regras. E quem manda em casa são os pais. São os pais. As crianças, quando tiverem a maioridade, farão a sua vida e serão elas a fazer as suas próprias regras. Nós não podemos dizer que todo o ser que reencarna precisa de ser acolhido. A criança precisa de ser acolhida. Precisa ser instruída. Fala com ela. Porquê é que sentes raiva? Tens medo de quê? E porquê que tens medo de quê? Porquê é que não queres ir para a escola? Abre-te comigo. Vamos ouvir essas pessoas. Tem que ser disciplinado. Temos que estar em casa o aspecto do transcendental. Somos espíritos, somos imortais. Para haver aqui mais equilíbrio emocional. A evangelização infantil é extremamente importante. É um excelente antídoto para futuros toxicodependentes. Evangelização. Criar, assim, laços efetivos. Há uma coisa que está a campear aqui no mundo, e não só no mundo, nesta pequena ilha chamada Ilha Terceira, que é a indiferença. Está a campear. Um sintoma disso, outro dia estava no hospital, tinha um funcionário, está ali naqueles corredores para ajudar aquelas pessoas que precisam de informações. Entrou um casal de imigrantes, se não me engano, dos Estados Unidos. Eles estavam a olhar para aqueles placares onde estão todos os serviços, consulta externa, internamentos, para aí abaixo, laboratório, não sei das quantas. E esse funcionário viu que eles estavam a ser um pouco perdidos, aproximou-se deles e disse ao senhor, precisam de ajuda. Só disse isso, precisam de ajuda. O senhor virou-se para ele e disse assim, ora, até que enfim um bom samaritano. Na Ilha Terceira há muita indiferença. Num meio pequeno como este. O que é que quer dizer com isso? Estamos cegos. E sabem que mais? Os animais também estão-nos a ajudar a acordar. Eu tenho uma cadelinha, quando eu estou em casa, depois do trabalho, sento no sofá, com aquela coisa que se chama smartphone, e qualquer dia vou ter um problema neste dedo de fazer assim. Coisas que só para os meus olhos agora, eu vou vendo coisas sem interesse nenhum, às vezes paro um bocadinho e depois há um algoritmo que diz assim, olha, este fulano gosta disto, vamos pôr mais imagens destas. E eles captam isso, que o pessoal de software sabe fazer essas coisas. Vão fazer assim. A minha cadelinha pega numa bola, ela põe a cabeça aqui no meu braço, e fica a olhar para mim, tipo assim, a dizer, e brincar sozinha não tem graça nenhuma. E se fosse lá para fora para o jardim, atrás-me umas bolas, para a casa, eu faço assim, afasto-a, ela o que é que faz? Tira a bola para o chão e começa-me a puxar para a roupa dos dentes. Então a roupa já é cara, já começa a ceder, e depois que não é a roupa, vai o braço. E lá vou eu, levanto-me e vou para o jardim brincar com ela um bocadinho. Enquanto estive ali, foi muito mais útil estar meia hora numa rede social, que se estivermos demasiado lá, e se nos compararmos com aqueles sorrisos que são vazios, nós podemos entrar em depressão. A cadelinha está a dizer, sai das tecnologias. Nós estamos demasiado mergulhados neste aspecto da tecnologia. Nós temos que acordar. E os animais estão-nos a ajudar nisso. Desperta, tu que dormes. Portanto, temos que aprender a cuidar das nossas emoções, gerir frustrações, ligações afetivas e como agir, então, na prevenção do suicídio. Se alguém tiver essa problemática, acolher essa pessoa. Ouvir essa pessoa. E ouve-se de duas maneiras. Com estes órgãos e com estes órgãos. Então, são duas formas de ouvir. Os ouvidos e os olhos. E, por favor, isto vem dos centros de valorização da vida. É proibido, nestas conversas, dizer assim, mas fulana tal tem um problema muito mais grave que o teu, não se queixa. Não. O depressivo, aquele que tem ideias suicidas, não quer ouvir isto. Vai dar para nós a dizer, esta ajuda não me serve e não me vai procurar mais. O que é que temos que ouvir, sem julgamento algum? Porquê? Porque cada um dos que tem tendência suicida vem e sentem a dor à sua maneira. Não há comparação possível. O que é que podemos fazer? O que é que te posso ajudar? O que é que te posso ajudar? Só isso. Já ouviram uma grande coisa. E ouvir desabafar até o fim. Falar de suicídio, sim. Das suas consequências, das suas causas. Mas também convidá-lo a ter outro tipo de conversas. Passear com ele e por aí fora.
Neste caso concreto, orientar a pessoa a assistir palestras, orientar a pessoa para que tenha tratamento médico se for um familiar nosso, se for um familiar nosso que se isole, que ele não esteja só com instrumentos letais, tem que ser vigiada essa pessoa. Por isso que temos cada vez mais de fazer aquilo que os pais do Mike não fizeram, não prestaram atenção aos sinais de angústia dele. Linguagem não verbal. Se estiver assim a olhar para o smartphone, não está a ver o que é que se passa no olhar da pessoa que está fixa em mim a pedir ajuda silenciosamente. E ter a capacidade de, como outro funcionário do hospital, chegar lá, precisam de ajuda. Se a pessoa não precisar, tudo bem. Mas precisar de ajuda, estamos aqui. Estamos aqui para isso. E nós não podemos esquecer que tudo o que nós sofremos, e agora que já acabou a pandemia, podemos nos voltar a abraçar, tudo o que nós sofremos, um abraço dissolve. Porque a permuta energética é um passe. Nós já podemos nos abraçar. Se eu apanhar Covid outra vez, paciência. É menor grau. Já podemos fazer. E começar a deixar a indiferença, com mais diálogo e distribuir sorrisos e atenção à tal linguagem não verbal. Para terminar, eu gostaria de deixar aqui uma mensagem de Francisco Canto Xavier, ditada por o Espírito André Luís. Tem como tema Nos Instantes Difíceis. Diz assim: nas dificuldades do dia-a-dia, esqueça os contratempos e siga em frente, recordando que Deus esculpiu em cada um de nós a faculdade de resolver os nossos próprios problemas. A vida é aquilo que você deseja diariamente. A renovação autêntica tem de começar em nós próprios. Você prepara o caminho de quaisquer ocorrências pensando em torno delas. A palavra é a porta de entrada para as suas realizações. Carregar ressentimentos será bloquear os seus próprios recursos. Encolerizar-se é dinamitar o seu próprio trabalho. Não sofra hoje pela neurose, talvez lhe venha a comprovar a compreensão e a resistência em futuro remoto. Os problemas existirão sempre ao redor de nós e apesar de nós. E arremata dizendo que esqueça ofensas e desgostos, tribulações e sombras e continue a trabalhar quanto puder no bem de todos, recordando que, e enfatizo esta última frase, recordando que o tópico mais importante do seu caminho será sempre servir. Ou seja, nós afinal estamos aqui por 3 razões: para corrigir erros do passado, aprender coisas novas e servirmos. Nós estamos aqui para sermos servidos. Estamos aqui para servir. Obrigado pela vossa atenção.